eu sou, Senhor, em ti eu sou, Senhor, em ti eu sou, Senhor, em ti eu sou. Trindade Santa, mar de amor eu sou, Deus infinito, presença e comunhão. Shalom. O Evangelho deste domingo nos deixa, de certa forma, perplexos. Ainda soam aos nossos ouvidos as palavras de Jesus felicitando Simão Pedro porque, iluminado por Deus, o reconheceu como Messias, o Filho de Deus. Hoje, o discurso de Jesus muda radicalmente. O mesmo Pedro que confessou Jesus como Messias é agora chamado de Satanás, pelo mesmo Cristo Jesus, em quem reconhecera o Messias. Procuremos entender. Ao fazer aquela profissão de fé, Pedro tinha dado a resposta correta, sem dúvida. A fórmula perfeita sobre a identidade de Jesus. O problema é que não basta que a fórmula esteja correta. Precisa também ser interpretada corretamente. Pedro sabia as palavras, mas o que queria ele dizer com elas? O que ia na cabeça de Pedro? Jesus percebe que o conceito que os discípulos têm de Messias é o da tradição. Um Messias glorioso, poderosíssimo, guerreiro, que veio para reinar ao jeito dos soberanos do mundo. E aproveita para os corrigir. Ele não pretende que os discípulos o sigam focados em ilusões ou por individualismos interesseiros. Por isso, desfaz os seus sonhos. Precisavam subir a Jerusalém, onde ele iria sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vamos colocar-nos na pele dos discípulos. Eles haviam deixado tudo por causa dele, para o seguirem, porque ele ia ser o rei. E agora ele dizia que o seu trono seria uma cruz, a morte mais ignominiosa, rejeitado por todos. Isto não era possível. Ia contra toda a tradição, contrariava até os profetas. Os rabinos até ensinavam que o Messias jamais morreria e vinha inaugurar o tempo novo da felicidade sem fim. Até os justos ressuscitariam dos sepulcros. Como podia ele morrer numa cruz? E outra interrogação que se percebe, talvez mais velada, mas que está lá presente. E nós? Como ficará a nossa situação? Pedro, de novo ele, toma a iniciativa. Não conseguia aceitar que o Messias fosse humilhado. Sentia que precisava fazer alguma coisa, trazer o Mestre à razão. Possivelmente ele estaria transtornado, desiludido. É verdade que as multidões não o seguiam mais. Notava-se até um certo desalento, talvez um cansaço na sua atitude. Jesus precisava ânimo. Por isso, Pedro toma-o à parte para o repreender. Não era hora para desânimos. Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Como quem diz, deixa para lá. Leva tudo com calma. Não precisas exagerar. Faz só o que os rabinos dizem. Não cries ondas. Se não formos a Jerusalém, tudo se resolve. Finge que aceitas o que eles querem. A resposta de Jesus é muito dura. Vai para longe,
Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Interessante. Diante da confissão messiânica, Jesus tinha-lhe chamado pedra de construção. Agora lhe chama pedra de tropeço. Mais, chama-lhe Satanás, aquele que engana, que divide, que separa. O mesmo Satanás que o havia tentado no deserto, de novo se fazia presente, feito pedra, como aquelas pedras do deserto que ele teve vontade de transformar em pão. Mas agora, pedra de tropeço, porque impedia o caminho da entrega, da doação da vida, da salvação. Os interesses de Pedro e dos discípulos eram diferentes dos interesses de Deus. Eram interesses mundanos, feitos de vanglória, de egoísmo, de acomodamento, de realização pessoal, de poder. Por isso, queriam impedir a caminhada até Jerusalém. Jerusalém, lugar onde a vida é doada, até ao extremo, porque não há limites para o amor. Vai para longe, Satanás. Quantas vezes somos pedra de tropeço na vida uns dos outros? Quantas vezes os nossos interesses mesquinhos e mundanos impedem o reino de Deus de se realizar? Quantas vezes, com nossas boas intenções, impedimos os outros de serem sinal de Deus, de se doarem, de se entregarem pela presença, pelo serviço, pelo perdão, pelo amor? Quantas vezes os nossos sonhos individuais nos impedem de abraçar o sonho de Deus? Tu não pensas como Deus, mas como os homens, diz Jesus. Há aqui um questionamento muito forte ao nosso modo de viver a fé em Cristo. O que buscamos nele? A concretização dos nossos desejos? A nossa promoção individual? Talvez a resolução de nossos problemas? Estabilidade na vida? Reconhecimento? Poder? Jesus deixa bem claro as condições para alguém ser seu discípulo. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Duas condições bem claras. Primeira, renuncie a si mesmo. Podíamos traduzir por deixe de pensar em si, de olhar para o seu umbigo, de ser o centro do mundo, das atenções, de querer ser reconhecido e bajulado por todos. Não coloque os seus interesses acima de tudo e de todos. Seja uma pessoa livre, desapegada, feliz. Já viu como suas preocupações se tornam um peso e impedem suas decisões, suas opções? Afinal, esta vida não vai durar para sempre. E quando você morrer, não precisará nada do que juntou aqui. Segunda, tome a sua cruz. Jesus não está falando nem de paciência, nem de conformação. Não fala dos problemas, doença, sofrimento. Não fala das cruzes da vida. O cristianismo não pode ser confundido com conformismo. Para Jesus, cruz é sinônimo de missão. A cruz é a meta do seu caminho. É a expressão máxima do seu amor pela humanidade. Tomar a cruz é seguir suas pegadas, continuar sua missão, fazer meus os seus ideais.
disponibilizar a minha vida na entrega, no serviço, no amor doado, mesmo que, por causa disso, tenha que passar por perseguições, pelo sofrimento, talvez pela morte. É isto que vai dar sentido à nossa vida. Só isto nos trará a plenitude. Somente a entrega total, sem reservas, vai fazer-nos plenamente felizes. Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.